Saudações, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 9 de fevereiro de 2023, terceiro vídeo que eu gravo hoje, para comentar um pouco sobre o programa de membros, servindo até como uma propagandinha para ver se eu convenço você a se inscrever para um precinho tão camarada, mas que eu acho que também devo até para os próprios membros uma explanação geral sobre esses vídeos exclusivos, que por enquanto são apenas 26, mas que vão vir mais com frequência. Muitos deles são versões alternativas de vídeos que estão públicos. Ocasionalmente eu libero algum para acesso público, mas quero deixar claro desde já que não será o caso de todos eles serem eventualmente liberados para o público. Não, alguns não serão nunca. Até por alguns têm uma temática um tanto mais pessoal. Então eu vou fazer uma breve explanação sobre cada um desses vídeos, né, que eles ajudam até mesmo a recapitular um pouco da história desse canal. Portanto, esse vídeo aqui serve mais como daqueles vídeos autorreferenciais, né? Eu estou falando mais sobre este canal e sobre a minha produção em si, para aqueles que se interessarem. Portanto, vamos lá. O vídeo exclusivo número 1 se chama O Ano do Feminismo. E ele foi gravado em 25 de dezembro de 2015. Sim, eu estava de plantão neste dia de Natal, né? Tinha virado a noite da celebração de Natal e fui para o plantão no dia seguinte. E essa data já te mostra que é um dos vídeos mais antigos, porque esse canal tem uma fase inicial onde eu apenas joguei uma série de palestras lá no primeiro momento. Depois teve uma outra fase onde eu joguei outras palestras, e essas palestras mais antigas são de 2013, mas eu só comecei a produzir vídeos periodicamente para esse canal exatamente nessa data, em dezembro de 2015, foi aí que eu comecei a subir esses vídeos. De modo que o primeiro vídeo desta nova leva do canal, que se chama Transsexualidade versus Feminismo, é de 21 de dezembro, né? Então, este vídeo aqui, O Ano do Feminismo, ele é dessa leva mais antiga. E ele nunca foi publicado porque ele destoou um pouco do tom generalizado. Eu achei ele, assim, muito enfático, muito agressivo em alguns momentos, um pouco desmedido, apesar de que o conteúdo é o conteúdo que eu estabeleço desde sempre. Além de ter uma certa precariedade na gravação, mas ele é um tema que interessou sempre aos membros desse canal, as pessoas que me seguem, e comenta uma reportagem específica, né? É bom colocarmos a sinopse dele, né? Porque é sobre uma reportagem do Correio Brasiliense, o ano do empoderamento feminino, e eu até peço uma compreensão pelo estilo do vídeo, que é um dos mais antigos. Eu acabei não tendo coragem de publicar. Foi um vídeo que eu tive uma abordagem um pouco mais agressiva, mas de qualquer modo fica aí uma curiosidade, que tem um conteúdo interessante para aqueles que se interessarem pelo tema, que eu creio seja a maioria dos frequentadores deste canal. Pois bem, o vídeo número 2, passando é o anarcocapitalismo em inversão de princípios. Infelizmente, aqui no YouTube, eles estão bagunçados, porque cada vez que eu libero um vídeo para o público, ele considera como se eu tivesse publicado. E aí aconteceu que antes a ordem estava certinha aqui e agora está toda bagunçada. Um dos muitos problemas que o YouTube apresentou nessa reformulação dele de você alterar o display do modo como os vídeos são apresentados, alterar o layout, que eu acho que foi uma pioria generalizada. Você não vê nenhuma vantagem no modo de organização disso aqui. Só piorou. Tiraram opções e não colocaram opções compensatórias, como por exemplo ordenar os vídeos pelos mais antigos. Mas bem, esse anarcocapitalismo em inversão de princípios é um vídeo sobre um tema, claro, que eu já abordei aqui mais de uma vez, mas aqui eu faço uma abordagem mais específica que de fato ele não está presente em outras temáticas do canal. Ele é bem específico e ele tem um dos motivos pelo qual eu não publiquei, porque ele é meio que inacabado. Ele acabou eu não consegui finalizar o vídeo, mas não na forma temática. Ele não está finalizado porque eu não tenho aquela parte, eu sou o Marcos Valério XR, dia tal. Não, eu acabei não fazendo isso. Mas o conteúdo dele foi totalmente entregue. Então, apesar do final meio abrupto, ele consuma a ideia completamente, que é você abordar essa questão da inversão que alguns anarcocapitalistas fazem, de querer exigir dos outros a demonstração de algo que está dado na realidade, como se eles tivessem demonstrado os seus devaneios, né? Sobre uma temática um tanto mais específica. Então esse vídeo com certeza interessa quem tem esse enfoque nesse tema. Pode ter vários outros vídeos públicos aqui a respeito. Esse aqui tem uma temática diferenciada. Pois bem, o vídeo número 3, que é o bem e o mal, aí já é uma temática alternativa à questão do maniqueísmo. Eu exploro esse tema em outros vídeos públicos, e na realidade eu não posso dizer que esse vídeo aqui tem essencialmente diferente dos outros, mas ele tem uma organização, ele tem uma pegada, um estilo sim diferenciado.
Eu até digo aqui claramente que parte das ideias contidas nele estão reaproveitadas no vídeo 112, né, que é o vídeo maniqueísmo, mas aqui tem uma abordagem própria. Se você gosta muito desse tema, com certeza é recomendadíssimo, porque é uma forma de você revisitar a questão de uma outra forma. E também um dos motivos pelo qual eu acabei nunca publicando foi ser um pouco precário visualmente, né, e depois eu ter gravado o outro vídeo, né, e acabou que ele ficou um tanto... Eu achei que poderia ficar um tanto redundante, mas nem tanto, considerando que ele acaba tendo uma abordagem um pouco alternativa, que aborda as mesmas questões sob um outro estilo, né? O vídeo número 4 é um vídeo Ocupações Libertárias, né? E que é até interessante citar, né, a sinopse dele, porque ela diz basicamente que é o fato de como que é muito curioso, o MBL, no caso desse vídeo que foi uma crítica à postura do MBL, que sempre foi um pretenso libertário anti-Estado, e na questão das ocupações de escolas por estudantes, ficaram ao lado do Estado repressor, considerando que as ocupações são uma das coisas mais libertárias que já foram criadas, exatamente a recusa da autoridade estatal, e no entanto eles ficaram ao lado desse pessoal. Esse vídeo foi publicado originalmente no Facebook, teve até uma certa repercussão lá, mas ele é muito breve, né? E no Facebook tem aquele problema, depois que passou aquela época, acabou, ninguém mais vê seu vídeo. É diferente no YouTube, onde mesmo anos depois do vídeo publicado, ainda tem pessoas indo lá, ainda tem pessoas vendo, ainda tem pessoas comentando. Isso não acontece no Facebook. Então, eu só publiquei aqui tardiamente, até porque como ele é de 2016, né, nessa época eu ainda estava mais focado em Facebook do que em YouTube. Eu ainda não tinha me dedicado tanto a este canal, e eu não cheguei, realmente não pensei em colocá-lo aqui, achei que seria redundante. Então ele acabou indo para a seção de membros, mas porque ficou um tanto quanto defasado, né, a sua temática. O vídeo quinto chama-se A Proposta Indecente da Diretoria da CAESB. Esse vídeo é totalmente pessoal, realmente não faria muito sentido eu ter publicado. Ele foi publicado em grupos de WhatsApp que circulavam da empresa, né? Em alguns grupos de outras empresas que estão lutando com essa questão da privatização. E basicamente é um vídeo muito curto, que basicamente comenta uma política interna da presidência da empresa de assédio moral sobre os trabalhadores, de você ficar tentando fazer determinados tipos de ameaças, e que, apesar de ser um assunto muito específico, ele serve como exemplo de qualquer pessoa que seja interessada nessas políticas nefastas privatistas, até porque é um vídeo muito curto, né? Então eu dou uma explicação sobre, até explico um pouco como é que funciona o meu esquema de trabalho lá. Então ele interessa principalmente, claro, as pessoas que ou são da minha empresa, ou têm de empresas similares, ou quem está voltado a essa temática privatização. Por isso que eu deixei ele fechado, não tem nenhum motivo, nunca vai ser publicado, não faz sentido, é uma questão mais pessoal, mas ainda assim interessante, de qualquer modo é muito breve, 3 minutos e pouco, e é um vídeo bastante, algumas pessoas vão achar engraçado, né, porque realmente eu bati pesado no presidente da empresa, né, para ser, apenas para deixar, eu literalmente digo na cara de todo mundo, e espalhei isso publicamente, o presidente viu esse vídeo, eu literalmente mando ele praticar sodomia passiva de um jeito um pouco mais estilístico. Mas bem, o vídeo número 6 também foi publicado originalmente no Facebook, é o Bolsonaro e o seu não viés ideológico. Eu já toquei nesse assunto em mais de uma ocasião aqui, mas nesse vídeo eu dou a explanação mais central de porque é delirante aquela alegação de que Bolsonaro ia fazer comércio exterior sem viés ideológico, acusando o governo anterior de ter sido ideologicamente enviesado, apesar do governo anterior nunca ter negligenciado uma relação exterior de acordo com o naipe do país, ou coisa que o Bolsonaro fez. Era aqueles exemplos de delírio, de esquizofrenia absoluta, de inversão completa da realidade. Eu acabei nunca publicando no YouTube, sinceramente nem lembro exatamente por quê. Talvez porque tenha publicado primeiro no Facebook e acabei perdendo o timing. Aliás, isso acontece em vários casos, né? Muitos vídeos acabam sendo não publicados pela questão de timing. Por exemplo, esse caso aqui do vídeo número 7, que é Edir Macedo e o seu passaporte diplomático. Que além de explicar o conceito de passaporte diplomático, que muita gente não sabe o que significa, muita gente interpreta muito mal, mas ele aborda essa questão pessoal, essa questão do Edir Macedo em si, e inclusive tem até essa questão da Justiça Federal contra a Justiça Estadual, uma tensãozinha, uma briga interna, comenta um pouco sobre o sionismo, sobre a questão do feminismo também. Mas um dos motivos que eu não publiquei foi porque ele foi publicado em parte do Facebook, não inteiro, depois eu acrescentei outros elementos. Acabou que no final ficou um vídeo assim meio composto, mas que já tinha perdido o timing e eu acabei não publicando porque o assunto já tinha mudado. E nessa época, também de maio de 2022, eu acabei não achando interessante publicá-lo. Também não é um vídeo que não faz sentido publicá-lo temporariamente, então ele vai ficar restrito para membros. E
É um vídeo também, é um vídeo curto, 4 minutos, mas ele tem uma temática interessante, serve para você aprender algumas coisas, inclusive, que estão em discussão na atualidade. O vídeo número 8 já é o Desmascarar Moro, é um vídeo sobre um comentário da fala do Lula, que eu achei ingênua, em 2019, né, sobre desmascarar Sérgio Moro. Mais uma vez, um desses vídeos que perdeu o time, ele foi publicado originalmente também no Facebook, mas eu também nunca coloquei no YouTube, mais uma vez mais por vacilo mesmo, então ele acabou ficando restrito para membros. É bom lembrar também que muitos desses vídeos às vezes são publicados, são gravados e às vezes entram outros temas mais importantes na frente, e alguns acabam tendo problemas, quando eu consigo parar para editar, às vezes demora um determinado tempo e acabou não indo em tempo hábil para a publicação, mas é mais um dos vídeos onde eu foco nessa figura nefasta e odiosa chamada Sérgio Moro. O vídeo 9, mais um vídeo que foi publicado originalmente no Facebook, que é sobre a faixa etária bolsonarista, que curiosamente comunica muito com eventos que foram mais recentes, que tem até bastante a ver, mas é basicamente observar o bolsonarismo também por um prisma de conflito de gerações, uma vez onde há um recorte etário mais velho, e que muitas das pessoas que apoiam muitas políticas bolsonaristas é porque essas pessoas não serão afetadas por essas políticas, vão ferrar a próxima geração, mas a deles mesmo acaba sendo pouco afetada. Então tem um interesse bastante histórico neste vídeo, que também, não sei, talvez um dia eu publique, eu abra para não membros, mas a princípio não tem nenhum plano nesse sentido. Vídeo número 10, Instinto Materno. Esse vídeo foi basicamente uma resposta para uma pessoa específica, uma colega de Facebook, né, que lançou umas questões e eu respondi também, em parte no Facebook, então em parte foi em privado, e depois eu compilei a versão, então ele tem uma temática um pouco mais pessoal aqui, né? Tem até a minha bebezinha aqui como participação especial, e sendo os motivos que eu deixei ele restrito, mas a temática instinto materno eu discuto, inclusive num nível um pouco mais filosófico, questionando algumas teorias vigentes do que se existiria ou não essa questão de instinto materno, então tem uma defesa pessoal aqui. Temos o vídeo número 11, que é o corte de verbas universitárias, sobre aquele contingenciamento que deu muito o que falar, do orçamento universitário, a questão da balbúrdia nas universidades, falando do nosso ex-ministro Abraham Weintraub, né, onde eu também comentei um pouco da minha história pessoal na universidade, sobre o conceito de filosofia e sobre essa problemática de pessoas, essa ideia ridícula e delirante que alguns resolveram cultivar, de ter um certo desprezo pelas pessoas da área das ciências humanas, né, a ponto de chegar até imbecil, economista, falando em economia, sacaneando quem é de humanos, como se a economia não fosse a mais ideológica das áreas de humanas. Então, sei, talvez um dia eu abra esse vídeo, não tenho certeza, mas o fato é que ele tem uma temática interessante, perfeitamente pertinente, perfeitamente válida até hoje. Passando para o vídeo número 12, é capitalismo. Tá aí um vídeo que realmente eu deveria ter publicado. Eu perdi o timing mais uma vez. E tem uma certa precariedade também. Tanto que é um vídeo completo, foi gravado em fevereiro de 2016, e, ser sincero, eu não me lembro exatamente por que eu não o publiquei. Depois eu revi, eu achei, será que eu disse alguma coisa errada? Depois que eu fui rever, não, tá, tem umas coisas aqui diferentes, algumas coisas que eu dei mais ênfase, talvez tenha um ou outro ponto que eu coloco de uma forma diferente, mas essencialmente não tem nada que eu discorde aqui sobre o que eu disse. Eu só acho que talvez ele tenha sido um pouco limitado em alguns aspectos que podem dar uma interpretação, para quem nunca viu nada da minha obra, pode passar uma ideia um pouco diferente, alguém pode achar até que em grande parte uma defesa do capitalismo. Eu digo, não é questão de odiar, esse é um ponto que eu sempre quis frisar, né? Eu não odeio, não tenho revolta contra o capitalismo, eu acho que ele é um estágio histórico necessário, então, mas ele tem que ser superado, basicamente a ideia é essa, e em algumas situações ele é válido. Então é um vídeo que eu acabei não publicando, porque eu lancei outros vídeos e eu acho o famoso comunismo, socialismo e capitalismo, eu acho que ele é mais detalhado, mais aprofundado, eu acho mais assim, até recomendável, mas esse vídeo aqui ele continua perfeitamente válido como um detalhamento de alguns aspectos. Não é um vídeo curto, são 27 minutos, então é um vídeo que continua válido e recomendável para uma certa temática, talvez até um dia eu libere ele temporariamente. O vídeo número 13 já foi um vídeo que também foi publicado no Facebook originalmente, é um vídeo bastante breve, 4 minutos, é sobre uma dessas condutas vexaminosas do Bolsonaro que totalmente
descabidas, coisas que não cabem a um chefe de Estado e que geram problemas. Foi no auge de determinados problemas de relacionamento entre Brasil e França. E sim, sempre tivemos problemas com a França. A França é um país que, em muitas situações, foi hostil ao Brasil, já tentou invadir, já tentou conquistar o Brasil, não conseguiu, né? Vale lembrar isso. E tem uma certa birra com o nosso país, porque nós não somos colônias dele, né? Mas tudo bem, e eu também não gosto do Macron nem um pouco. Mas isso aqui foi completamente descabido, é uma questão totalmente pessoal, é o tipo de conduta que não se espera, não é nem de um chefe de Estado, uma conduta que não se espera de qualquer cidadão minimamente decente fazer esse tipo de comentário. Então aqui está. Também é um vídeo que não faz sentido eu liberar por algum motivo qualquer, mas é um vídeo de uma curiosidade interessante. Vídeo 14, Arte Moderna e Museu Queer. Esse é um daqueles vídeos que eu acabei não publicando, basicamente porque perdeu o time, porque foi um tema, né, bastante badalado em determinado momento, e eu gravei em 2 de outubro de 2017, e sobre aquela polêmica lá da criança viada, né, essas coisas do tipo, e é um vídeo que eu coloco muitas coisas aí, falo um pouco da minha vida universitária, talvez assim tenha um característico um pouco mais pessoal, mas o motivo de não ter sido publicado foi mais perda de timing mesmo, né? Vídeo número 15, eu já comentei sobre esse vídeo aqui, é o vídeo Peso Real, onde eu comento a proposta do Paulo Guedes de tentar substituir o real e o peso argentino por uma moeda única, que é totalmente diferente dessa política, dessa proposta que nós temos atualmente de desdolarizar o Mercosul, para o qual tem um vídeo. Um dos motivos que eu não vou liberar esse vídeo peso real aqui é exatamente para não aumentar mais ainda a confusão, para não chegar um engraçadinho e achar que eu estou comentando essa questão atual aqui. 16. Patriarcado, Estado e Civilização. Eu lamento muito nunca ter publicado esse vídeo, tem mais de meia hora e ele é bem detalhado sobre o modo como eu vejo que esses 3 conceitos se entrelaçam, não tem como você desassociá-los, e um dos motivos que eu acabei não o entregando, porque ele é um daqueles que ficou um pouco inacabado, né? Até na parte temática faltou dar um fechamento, apesar de que o desenvolvimento todo está dado, ele é extremamente instrutivo nesse sentido, realmente faltou assim uma conclusão, mas eu acho que ele é extremamente interessante, extremamente válido, e eu só não o publiquei mesmo por essa falta desse fechamento, até porque ele foi todo desenvolvido em um determinado momento, e naquele tempo eu tinha uma certa resistência a retomar o vídeo muito tempo depois. Hoje eu não estou nem aí mais para isso, eu teria feito isso na época, hoje eu faria isso, mas naquela época eu acabei não fazendo e o vídeo acabou ficando para trás. É até um tema que eu acho que eu deveria retomar e estabelecer num vídeo novo, mas por enquanto fica ele aí restrito para membros. Vídeo número 17, Bolsonaro enlouqueceu. É basicamente um vídeo que também tem uma questão pessoal, porque foi o dia, né, em 7 de abril de 2020, que eu me dei conta que Bolsonaro entrou numa espiral de delírio, né? Pra falar a verdade, eu acho até que ele entrou um pouco antes. Mas foi nesse vídeo, que foi em parte publicado no Facebook, foi aqui nesse vídeo que eu previ, um mês de antecedência, que o Sérgio Moro ia trair o Bolsonaro e se tornar seu pior inimigo, que durante um determinado tempo de fato o foi. Então ele tem essa característica aqui, né? Um dos motivos que ele acabou não podendo ser publicado é porque eu faço uma analogia aqui, né, com esse negócio do Iron Maiden. Não é analogia não, mas uma paródia, uma ilustração. Eu até encerro com um trecho de uma música do Iron Maiden, né, a título de curiosidade. Mas é um vídeo breve, 8 minutos, que foi publicado no Facebook, mas eu acho que... Eu nem me lembro se eu tirei ele do ar depois, aconteceu alguma coisa que poucas pessoas acabaram vendo e ele serve apenas mais de curiosidade. Quarta via político-ideológica. Esse vídeo já foi liberado temporariamente e ele é uma proposta teórica minha que, antes de eu conhecer a quarta teoria política, eu estava propondo uma espécie de quarta teoria própria, né? E isso foi baseado em especial em alguns textos que eu desenvolvi durante o mestrado na disciplina de teorias filosóficas políticas da época, né? Então, inclusive os textos estão acessíveis aqui no meu site. E eu não vou falar muito dele, porque já até liberei ele por um determinado tempo, foi até mais comentado, e há quem diga que é um dos melhores vídeos que eu já produzi. Mas talvez o que eu acho mais importante, que foi só aqui que eu levantei aquela tese de que, ou que eu utilizo aquela tese de que todo o sistema trinário tem um quarto elemento oculto, né? Que é uma coisa que eu acabei revisitando em vários momentos. Talvez eu deva fazer um vídeo mais exclusivo, mais detalhado sobre isso. Vídeo 19, mais um sobre a besta fera, Bolsonaro wins, sobre a reunião ministerial. São 2 vídeos que eu publiquei originalmente também no Facebook, em momentos diferentes, antes de... quando eu vi só a prévia daquele vídeo da reunião ministerial, e depois que eu vi o vídeo completo, eu fiz alguns comentários, uma análise em 2 partes daquele vídeo vazado da lendária reunião ministerial do governo Bolsonaro, que eu acho que no final das contas, apesar de ser
uma excelente fonte de material para você ver o tão nefasto, grotesco, criminoso e hediondo como fez o governo, mas na época eu deixei muito claro, para efeito da imagem populacional geral, esse vídeo foi um ganho para Bolsonaro. Ele conseguiu passar, não só para seus apoiadores, mas até para qualquer pessoa que tenha visto o vídeo e não tenha uma visão mais crítica, ele conseguiu passar uma ideia até benéfica para ele, porque ficou parecendo alguém que está lutando contra a injustiça e que tem um estilo assim, coisa que muitas pessoas fariam e que não são capazes de analisar as minúcias de o tão bizarro que aquilo ali foi. Mas eu acabei não publicando, porque são os 2 vídeos diferentes e que eu juntei num só e acabou perdendo o time. Exclusivo número 20 é um vídeo não temático, porque é apenas uma peça de piano improvisada que eu executei e que eu tenho várias gravações nesse sentido, mas essa, por um acaso, ficou com uma sonoridade melhor, não teve aqueles ruídos que normalmente dão e tem algumas falhas assim na execução, mas acabou que resultou numa melodia que eu gostei muito, né? Então até fica aquela curiosidade, eu também sou músico, né? Eu não exploro essa temática desse canal, é uma das poucas coisas que eu não exploro aqui, mas fica aqui essa pequena peça de piano que eu executei de improviso, inclusive não foi nem na minha casa, porque o meu piano estava muito ruim, né? Eu fui na casa de uma amiga e ficou um resultado assim que eu achei bastante interessante. Bom, e aí isso aqui fechou os vídeos mais antigos. Eu primeiro publiquei uma leva de 10 vídeos, depois publiquei mais, fui publicando de 5 em 5 na verdade, né? Aí eu meio que fechou essa primeira parte com 20 vídeos e os outros demoraram um pouco para serem publicados. Desses mais recentes que eu publiquei foi o Liberalismo contra a Liberdade, exclusivo 21, foi uma palestra que eu gravei em fevereiro de 2017 no Centro Cultural Jesuíta de Brasília, que não é mais jesuíta hoje, e o motivo pelo qual não publiquei antes foi pura e simplesmente técnico. Ele teve um problema de áudio terrível, e deu um problema com a filmagem, e deu tudo errado aqui, né? O áudio estava inaproveitável, eu passei meses trabalhando, depurando para tornar esse áudio audível, eu tive que misturar áudios de fontes diferentes, porque o áudio da mesa de som da gravação oficial, que deveria ter feito isso, deu errado, e a imagem também ficou ruim, inclusive o resultado final ficou super estranho, porque não tinha uma plateia tão vazia, só que o pessoal estava sentado mais atrás, né? O pessoal da frente é que esvaziou um pouco, como é comum, né? Até porque o som estava um pouco alto na frente e estava mais tranquilo lá atrás, né? E eu acabei tendo que juntar gravações pessoais, uma fiz do meu celular, do meu tablet, para tentar fazer o áudio um pouco mais defensável, e ainda assim eu acho que o áudio tem uns ruidinhos aí, embora creio que hoje dê para ouvir perfeitamente. É um vídeo longo, parece de mais de meia hora, tem algumas perguntas e respostas também. É um tema que eu já retomei em alguns momentos aqui nesse canal, mas eu acho do modo como eu apresentei aqui foi a primeira vez. Inclusive tem um texto base que eu gerei, isso aqui é um evento oficial do sindicato, foi uma das teses que foram desenvolvidas, que eu coloquei e está gravado aqui como registro para aqueles que se interessarem. Vídeo número 22, CPF cancelado. É um vídeo mais uma vez sobre os incríveis episódios do nosso desgoverno Bolsonaro, nesses aliados constrangedores, onde eu comento essa questão aí, especialmente lá com aquela criatura bizarra lá, que apresentador o tal do Siqueira Júnior, Deus me livre. E é um vídeo que acaba sendo até engraçado, né, porque tem uma série de coisas que eu coloquei aí, que, bom, tem mais efeito satírico do que qualquer outra coisa, mas não deixa de ser ilustrativo do nível mental deste governo, né. Vídeo número 23, Degeneração Mental Bolsonarista, versão completa. Bom, como funciona a degeneração mental bolsonarista, eu publiquei, tá? Esse vídeo aberto. Esta é uma versão alternativa. Por quê? Porque ele ficou muito longo, ele ficou com mais de 1 hora, e aqui eu entro numa temática assim, um pouco mais detalhada. E naquele vídeo da anterior, ele acabou funcionando como um esquema generalizado de como que funciona o processo de degeneração mental em geral, tomando como exemplo o bolsonarismo. E aqui ele é um pouco mais específico, eu abordo mais a questão do anticomunismo e dou um detalhamento mais aprofundado. A essência não muda, mas é uma versão alternativa, uma versão estendida que tem elementos a mais. Exclusivo número 24 foi uma live surpresa aleatória de mais de 50 minutos, que eu já liberei ela para acesso público aqui. É que foi uma live um pouco desastrosa, né? Porque eu estava de bobeira de madrugada e resolvi fazer uma live para comentar alguns eventos. Inclusive eu estava até tocando o teclado e descobri que a música não sai no sistema do StreamYard, porque ele tem um sistema automático de abafar a música. Isso me fez cortar grande parte da live, né? Mas é bom que aqui eu faço umas previsões. Inclusive essa questão de não passar a faixa, eu já tinha comentado isso naquela época, né? E faço algumas previsões sobre a questão do golpe, e ele não foi publicado. Eu gravei essa live
tirei ela do ar logo em seguida, ela foi transmitida ao vivo, quem estava ali viu, mas eu depois tirei ela do ar por causa dessa série de problemas técnicos, e depois fiz essa compilação aqui, e está aí disponível para membros, não só como uma curiosidade, mas porque de fato tem algumas coisas aqui que são interessantes do ponto de vista de previsão, né? Vídeo número 25, visões de 2018 sobre a eleição de Bolsonaro, um vídeo tardio, foi gravado em 6 de novembro de 2018, que de uma certa forma eu retomei esse tema em mais de um vídeo neste canal, só que esse vídeo aqui, então, em grande parte ele tem uma certa redundância, mas não deixa de ter uma certa originalidade no modo como eu reorganizei, e é uma nova abordagem de meia hora. Se você, por exemplo, for ver aqueles vídeos de 5 motivos para 5 tipos de eleitores de Bolsonaro, isso aqui é uma outra versão, que em parte foi prejudicado por uma questão assim, que eu tive que interromper no meio da gravação, porque estava chovendo muito, e depois eu retomei e meio que deu uma... Engraçado que a parada ele está meio que finalizado, mas ao mesmo tempo não está, né? Um dos motivos que eu acabei me levando a não publicá-lo. Também ficou muito grande, eu tive que dar uma tratadinha para o áudio ficar um pouco melhor, mas tem algumas previsões, tem algumas questões interessantes aí que o tornam relevante até hoje. E por fim, o vídeo mais recente, que é o vídeo número 26, que mais uma vez é uma versão estendida daquele vídeo da questão indígena, que foi publicado recentemente, mas é porque eu tenho um histórico de influência indígena na minha família, então aqui nessa versão para membros eu comento especificamente sobre mim e a minha família, sobre questões pessoais da minha família, que realmente não tem cabimento eu liberar para todo mundo, e fica aqui mais restrito, até para membros, mas até para uma forma de registro também pessoal, como inclusive eu cito algumas coisas aqui que eu nem citaria abertamente se as pessoas envolvidas estivessem vivas, né? Mas está todo mundo falecido já, então... Mas fica aqui essa curiosidade. Portanto, aqui eu resumi todos esses 26 vídeos, já tem mais ou menos 26 minutos, né? Que estão disponíveis para membros, outros vídeos virão. E, cara, é o preço mínimo, não tem nem como eu cobrar menos do que isso, não tem como eu criar um programa de membros mais baixo, o preço mínimo é R$ 1,99 por mês, pelo amor de Deus, não existe motivo para alguém não pagar isso, um motivo econômico, né? Então, e claro que infelizmente tem muitos poucos membros agora, deve estar o que, desse momento apenas com 10 membros, incluindo eu próprio, porque por um motivo bizarro, eu tenho que me inscrever como membro para eu ver as coisas, não dá para entender esse YouTube. Já teve mais, mas também nunca teve, acho que o máximo que eu tive foi 13, né? De qualquer modo, fica aí o convite para vocês se inscreverem. Uma coisa que eu gostaria de comentar é sobre esse esquema visual aqui da hierarquia de membros que eu acho que ninguém entendeu. É que o próprio YouTube sugere uma hierarquia de membros por antiguidade, como membro novo, membro depois de um mês, depois de 6 meses, depois de um ano, essas coisas todas, né? Então, como ele deu 6 níveis de gradação, eu tomei a oportunidade para fazer uma hierarquia simbólica dimensional, né? Então, o membro básico é o membro inicial, né? Depois seguido pelo membro ponto, depois seguido pelo membro unidimensional, que é o membro linha, depois o membro bidimensional, que é o membro plano, o membro tridimensional, que é o cubo, e o membro tetadimensional, que é o tesseract. A questão da hierarquia das dimensões a níveis matemáticos. Então, como você consegue vislumbrar pelo menos 5 níveis, né, porque é muito difícil imaginar além da quarta dimensão, eu usei essa simbologia aqui, de modo que a maioria das pessoas ainda está no membro bidimensional, né? Essa é uma brincadeira que eu fiz aqui com esse sistema que eu achei que ficou interessante. Mas basicamente é isso. Só queria fazer uma explanação aqui sobre esse programa de membros, que nem espero que esse vídeo tenha muita repercussão, mas é interessante fazer esse detalhamento, essa explicação. Espero que sirva de incentivo para que algumas pessoas a mais se tornem membros. Um dos meus maiores motivos é que se eu tiver membros suficientes, aí eu posso fazer lives com comentários fechados para membros, que aí a gente se livra dos malditos, dos spammers que ficam lá para avacalhar, para aqueles sistemas automáticos que ficam jogando propaganda, geralmente pornografia, na sala de comentários, né? Então seria um recurso interessante para a gente tornar o ambiente um pouco mais controlado. E não que eu vá fechar de uma vez, não, mas teria essa oportunidade, essa possibilidade de eu fazer um certo controle e poder até fazer lives exclusivas para membros e fazer coisas até mais pessoais, videochamadas, coisas de Zoom com os membros, poder fazer coisas mais interessantes, mas eu preciso ter uma quantidade maior de membros e uma quantidade maior de membros do canal, de inscritos no canal também. Mas é isso, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 9 de fevereiro de 2023, obrigado por sua atenção e vamos encerrar esse vídeo aqui em basicamente meia hora. Seja membro.